A síndrome do pagador de contas. Fique comigo porque este é o tema do vídeo de hoje. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa GPS das Empresas Lucrativas. Aqui eu conto estratégias, trago ferramentas para você, empreendedores e empresários, aumentarem as suas vendas em um curto espaço de tempo. Porque aqui, meu amigo, minha amiga, o negócio é de empresário para empresário. Não sou mais um desses palestrantes de palco, não. Eu venho da lida, eu estou na mesma posição que você está. E se é o seu primeiro contato aqui no canal, meu nome é Fernando Tino, eu sou empreendedor e empresário há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos eu atuo no mundo dos negócios e somente nos últimos anos já ajudei centenas de empresários a aumentarem as suas vendas, mesmo nos momentos mais desafiadores. Agora eu quero aproveitar também para te fazer um pedido muito especial. Se você ainda não é inscrito no canal, clique para se inscrever, ative as notificações, ative o sininho das notificações para que você possa ser avisado dos conteúdos atualizados deste canal, porque aqui é a televisão do empreendedor, do empresário brasileiro. Síndrome do pagador de contas. Fernando, o que é essa síndrome do pagador de contas? É aquele empresário que diz: se eu conseguir pagar as minhas contas, está muito bom. Não está muito bom, caso você não saiba. A síndrome do pagador de contas é uma força que atrapalha o crescimento do pequeno, do microempresário, que impede esses empresários de fazer compras audaciosas, compras de mercadorias, que impede esses empresários de contratar, de investir, que impede eles de aperfeiçoar os seus conhecimentos, E é quando você fala aquela boa e velha frase: se eu conseguir pagar as contas, está bom. Quando você pensa assim, a sua mente não está programada para ganhar mais dinheiro. Ela está pensando somente em pagar as contas, Somente em pagar as contas ao invés de ter objetivos de aumentar as vendas, os faturamentos, de aumentar a margem de lucro, de aumentar de prospectar mais clientes. Então essa síndrome do pagador de contas, resumidamente, é uma síndrome que faz o empresário automaticamente focar em pagar as contas e não em faturar mais, em crescer. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e deva estar pensando: isso é uma grande bobagem. Pode até ser uma grande bobagem, mas existe em uma quantidade muito forte entre os empresários. Eu diria que talvez 70%, 60% dos empresários que eu já atendi tinha essa síndrome. Eles falavam em bom e alto som: se eu pagar as minhas contas, já está de bom tamanho. Mas de verdade, de fato, não está de bom tamanho. Ninguém trabalha só para pagar a conta. Ninguém trabalha somente para pagar a conta. Se você não está fazendo um caixa, se você não está crescendo, qual o sentido de você pagar as contas? Vai fazer qualquer outra coisa, vai trabalhar de empregado para alguém, percebe? Porque aí você tem muito menos dor de cabeça, você tem muito menos trabalho, você tem muito menos tudo, Os empresários confundem a síndrome do pagador de contas, com esse momento difícil da economia que nós estamos vivendo. Muitas vezes o empresário, o empreendedor, ele não está crescendo, Mas aí ele não está crescendo pela síndrome do pagador de contas, ou ele não está crescendo pelo momento difícil da economia que nós estamos vivendo. E como é que eu sei? Como é que eu faço para saber se eu tenho a síndrome do pagador de contas ou se realmente eu não estou crescendo por um momento mercadológico? E é muito fácil para entender isso. Percebe que a síndrome do pagador de contas é algo interno. O empresário pronuncia muitas e muitas vezes a frase: dando para pagar as contas está bom. Muitas vezes o empresário sente medo de crescer, porque quanto mais alto o voo, maior a queda. Você talvez já tenha ouvido isso também: quanto maior o voo, maior o tombo. Não existe isso, Eu tenho medo não é de cair do alto, tenho medo é de não subir para o alto e nunca ter a visão lá de cima. Já a empresa que não cresce pela sua situação, pela situação que o país vive, é bem diferente, Entenda que as causas são externas. Essa não está mais diretamente ligado ao controle, não está no controle do empresário. Então, a síndrome do pagador de contas é algo interno, é uma crença que eu desenvolvi, é algo que eu acredito inconscientemente, que quanto mais alto, maior o tombo e é melhor ficar do jeito que está e dando para pagar as contas está bom. Isso atrapalha o crescimento. Agora tem um outro fator que também atrapalha o crescimento, que é, na verdade,
o momento atual que nós estamos vivendo, né? A economia atual, esse momento difícil, né? Nunca imaginado que nós estamos passando. Mas quando você não cresce por esse motivo, é fácil de ser entendido. É fácil porque você vai ter os mesmos problemas que todos os outros, né? As causas, elas são externas, né? Não está diretamente ligado ao controle do empresário, enquanto que a primeira está. O que eu quero que você entenda aqui, tanto a síndrome do pagador de contas, quanto o momento difícil que impede as pessoas de crescerem, podem ser vistos com bons olhos. E o melhor de tudo isso, podem ser trabalhados, tá? Se você tem a síndrome do pagador de contas, dá para você trabalhar isso e melhorar. E caso você acredite que o problema que impede o crescimento da sua empresa é o momento atual que nós estamos vivendo, também dá para se trabalhar isso, tá? Porque uma coisa você precisa entender, que grande parte dos problemas vividos por você hoje, eles são problemas internos. Na grande maioria das vezes eles são problemas mais internos do que problemas externos. Veja só, momento difícil, crise, sempre houve, sempre haverá. Gente, eu tenho 38 anos, eu empreendo há mais de 15 anos. Desde que eu empreendo, eu tinha uma crise para usar como desculpa. Nesses 15 anos de empreendedorismo, nesses 15 anos que eu empreendo no meu próprio negócio, eu sempre tive a desculpa das crises para dar. Nós sempre tivemos e sempre vamos ter crise. Afinal de contas, é nas crises que se cresce. É na crise que se cresce. Crise gera oportunidade, crise gera possibilidade. Só basta você estar com os poros abertos para absorver isso. Eu cheguei nessa conclusão que essa síndrome do pagador de contas é tão crítica, é tão prejudicial ao empreendedorismo, nas centenas de empresários que eu já atendi, gente. Porque grande parte desses empresários diziam para mim: Fernando, mas cara, se eu pelo menos pagar as minhas contas está bom. Não está bom não, cara. Se você pagar somente pagar as suas contas, você está tomando prejuízo. Porque você teria que ter pago para você o Prolabore, você teria que ter mais dinheiro para levar a sua família nos lugares que você almeja, para você dar um conforto maior para sua família, para você não sei o que. Entende? Que não está de bom tamanho. E foi assim que eu entendi que existia uma síndrome que incapacitava os empresários, que fazia com que os empresários não crescessem o tanto que eles poderiam. E realmente era o fato de dizer que somente pagando as contas estava bom. E o que eu tenho descoberto também sobre essa síndrome é que ela tem uma falsa visão. O empresário, o empreendedor tem uma falsa visão. Ele acha que ele não está crescendo muitas vezes pelo momento que nós estamos vivendo, pela dificuldade que o país está passando, né? Por esse momento crítico. Às vezes sim, mas às vezes pode ser que você tenha aí a síndrome do pagador de contas. Por que é que entender sobre a síndrome do pagador de contas é importante para o crescimento de toda e qualquer empresa? Porque muitas vezes, como eu já disse, o empresário ele está ali, a sua empresa está estagnada, ele acredita que ele não está crescendo pelo momento atual que nós estamos vivendo, pela dificuldade que o país está passando, ele acredita que não está crescendo porque ele não tem o time adequado, porque o seu marketing não está bom, porque o seu departamento de vendas não está bom, enquanto que na verdade muitas vezes o problema é a sua mentalidade, é a configuração da sua mente. Gente, a nossa mente ela é programável e quando você dá um comando de que pagar as contas está bom, a sua mente vai fazer o quê? Buscar pagar as contas, ela não vai buscar o crescimento, porque isso é uma meta que você está se dando, olha só, sem que você saiba, você se dá um objetivo de que pagar as contas é o seu objetivo. E automaticamente para muitas empresas, para muitos empresários, está tudo certo, sabe por quê? Porque eles estão batendo as suas metas sem saber disso, porque essa era a meta dele, pagar a conta. Eu não tenho uma meta de pagar a conta. Eu tenho uma meta de pagar a conta e ganhar muito dinheiro, para que sobre muito dinheiro, para que eu invista muito, para que eu contrate bons colaboradores, para que eu dê o conforto que eu quero, que eu gostaria de dar para minha família, entende? Eu tenho um exemplo de uma cliente, a Mariane. A Mariane é uma farmacêutica que fez o processo de coaching individual empresarial comigo, tá?
E ela tinha uma farmácia, ela tem, né, uma farmácia de manipulação, mas ela trabalhava para o Estado, ela lecionava, era professora, né? E ela tinha fortes traços da síndrome do pagador de contas, né? E ela fez um processo de coaching porque ela gostaria de sair do Estado, ela gostaria de parar de dar aula, tá? Continuar com a sua farmácia, investir na sua farmácia, melhorar a sua farmácia e se dedicar à farmácia porque é o que ela amava fazer, ela não gostava de lecionar. E eu falei, Mariane, vamos fazer uma conta aqui, vamos fazer uma conta, tá? Quanto que você ganha para lecionar? Aí ela falou lá, não lembro agora o valor, eu ganho tantos mensal. Tá, quanto que você gasta, porque ela lecionava em uma cidade a uns 80 quilômetros da cidade que ela morava. Aí eu falei, quanto que você gasta de gasto? Ela falou, não gasto nada para lecionar. Eu falei, gasta, você vai do quê? Eu vou de carro. E quanto que você gasta de combustível? Ah, não sei. Eu falei, então você vai calcular. Aí ela, não sei também, mas é mais ou menos, eu falei, você tem acho que era um Corsa que ela tinha na época. Você tem um Corsa, né? Seu Corsa vai fazer mais ou menos tantos com litro de combustível. O combustível está X reais. Você vai tantos dias por mês, automaticamente você gasta. E na verdade, ela somente estava pagando as despesas. Ela não estava ganhando nada, não estava sobrando nada para ela. Mas na cabeça dela, ela tinha estabilidade em lecionar. Olha só. A estabilidade para os empresários, para os empreendedores que têm uma renda fixa, tá? E tem o seu negócio, é um grande problema, tá? E faz com que os empresários fiquem nessa síndrome, né, do pagador de contas aí. Ela na cabeça dela era assim, ó, as minhas aulas, Fernando, elas pagam o meu custo fixo. Na verdade, nem estava pagando o custo fixo dela, só estava pagando a despesa com viagem. E ela tinha outras despesas, por exemplo, com roupa, com alimentação e outras coisas. Na verdade, ela estava tomando prejuízo em lecionar. Aí, quando eu apresentei isso para ela, eu falei, Mariane, você tem o que eu chamo de síndrome do pagador de contas. Se você pensar bem, você não tem estabilidade nenhuma lecionando. Percebe? O que é estabilidade para você? Né? Porque, na verdade, o que você está fazendo, você não está nem conseguindo pagar as suas contas. Isso é uma falsa ilusão. É uma ilusão que você está vivendo. Depois desse dia, ela largou seu emprego como professora, ela passou a se dedicar integralmente à sua farmácia, ao que ela gostava. E eu não me recordo de cabeça, mas acredito que a farmácia dela tenha aumentado uns 500% o faturamento, tá? E aí ela deixou de viver essa síndrome do pagador de contas. Para ela isso era inconsciente, até que eu tornasse consciente isso para ela. Eu dei aqui o exemplo da Mariane, né? Mas talvez leve isso para a sua realidade. Adapte esse exemplo para a sua realidade. Porque você pode estar vivendo a síndrome do pagador de contas aí de uma outra forma sem estar percebendo que você automaticamente está codificando a sua mente para ganhar somente aquilo, porque aquilo basta para pagar as suas contas. Olha aí, para não me deixar mentir sozinho, tem alguns estudos que provam, né, que o ser humano, entre perder R$100 e ganhar R$100, eles vão buscar incessantemente, inconscientemente também, deixar de perder ao invés de ganhar os R$100. Você vai talvez pensar, Fernando, isso aí não existe. Cara, existe e existe em uma grande escala. As pessoas entre ganhar ou deixar de perder R$100, elas tendem a querer deixar de perder R$100 do que ganhar R$100. Espero que você não esteja nessa situação, tá? Espero que você não esteja aí lutando para não perder, tá? Ao invés de lutar para ganhar. Porque muitos empresários também, além da síndrome do pagador de contas, eles vivem, né, aquela questão de que não perdendo tá bom. Não perdendo, que é a mesma coisa, né? Só com palavras diferentes. A síndrome do pagador de contas é quando o empresário diz o seguinte, olha, dando para pagar as contas está bom. Agora, uma síndrome do pagador de contas enrustida é quando ele diz o seguinte, tá? Não perdendo está bom, não perdendo está bom. Não, cara, você não está aqui para empatar, você está aqui para ganhar o jogo, entende isso? É muito difícil para mim aceitar o fato de terem empresas deixando de crescer, tá? Somente por um único fato, somente porque eles estão
querendo pagar as contas. Olha, eu vou repetir o que eu disse. É tão difícil para mim, isso me dói muito, acreditar, aceitar o fato de terem empresas deixando de crescer, deixando de empregar muito mais pessoas, deixando de ter lucros extraordinários somente por um único fato. O fato delas quererem somente pagar as contas. O fato delas estarem vivendo a síndrome do pagador de contas. Mude isso agora. Vamos mudar isso de uma vez por todas. Nós temos inúmeros cursos aí que podem te ajudar a sair dessa síndrome do pagador de contas, tá? Acesse as nossas redes sociais, os nossos sites, fale com o nosso time, porque nós temos aqui pessoas altamente qualificadas para te atender e te ajudar da melhor forma possível. Então é isso, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado a ter um melhor entendimento sobre o que é a síndrome do pagador de contas, tá? E que você possa entender aí se você está nessa posição ou não. Se você estiver, meu amigo, minha amiga, saia daí, porque aí não é o seu lugar. E se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu curtir, tá? Curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que você possa receber sempre os nossos conteúdos atualizados. E nos vemos em breve. Um grande abraço!